Nós estamos em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Nós conversávamos da equipe e falávamos que nós estamos tão envolvidos com Apocalipse nesses últimos domingos que nós vamos ficar assim completamente craques em Apocalipse, né? E nós já fizemos uma abertura da escola bíblica, as mensagens às quartas-feiras têm versado sobre Apocalipse. Agora vamos iniciar então uma nova série de mensagens. Hoje à noite você poderá nos acompanhar sobre as cartas que João escreve e envia para as igrejas, que Jesus então pede para João escrever, e João envia às igrejas. E hoje eu quero falar a respeito da identidade de Jesus. Nós estamos falando nos últimos domingos, nas últimas semanas, a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? E aí falamos que Jesus é misericordioso, Jesus é gracioso, Jesus é bondoso, Jesus é amigo dos pecadores. E nessa manhã nós vamos mostrar a identidade de Jesus, que Jesus é Deus. E por isso nós estamos em Apocalipse. Vamos aproveitar que nós estamos estudando toda a carta, e eu quero então passar aos irmãos 3 características que comprovam que Jesus de fato é Deus. Então as pessoas às vezes falam que querem ter muita aproximação com Deus e não querem ter contato com Jesus. Então basicamente isso é um erro. Quem quer estar perto de Deus precisa passar por Jesus. E nós vamos ver isso a partir da leitura de Apocalipse capítulo 1. Eu estou a partir do verso 17 e 18. O texto sairá aqui na tela, já está aqui no cantinho, né? E eu quero ler com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar, tá bom? O texto está mostrando para nós a visão que João teve a respeito de Jesus, e ele está narrando para nós. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18, diz assim o texto sagrado. Quando eu vi Jesus. Quando eu vi, eu caí sob seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim e a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu leio novamente para vocês. Quando eu o vi, eu caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos orar? Pai querido, pedimos mais uma vez que a tua doce voz seja audível aos nossos ouvidos. A tua palavra diz que quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, e nós queremos ouvir a voz do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela preservação da tua palavra, pelo contato que temos com a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, e nós cremos que ela vai trazer vida ao nosso coração nessa manhã, enquanto nós estivermos buscando conhecimento sobre a identidade de Jesus. Pedimos que essa seja uma palavra de conforto, de alento ao nosso coração, em meio a tantas lutas que temos passado. Oramos agradecidos e colocamos a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema é: Jesus é Deus. João teve uma visão maravilhosa. João, na realidade, viu aquilo que todos os cristãos querem e desejam ver. João viu Jesus. Ele viu os pés de Jesus, ele viu a boca de Jesus, a cabeça, o cabelo de Jesus. No capítulo 1, por exemplo, versículo 14, ele vai falar que ele viu a sua cabeça e os seus cabelos. Ele vai falar que a cabeça e os cabelos de Jesus são brancos, alvos como a lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo, olhos vermelhos. Os pés semelhante ao bronze. Então ele tem uma visão maravilhosa, de fato, de quem é Jesus. O apóstolo Paulo diz que um dia nós veremos a Jesus como de fato Ele é, como de fato Ele se apresenta diante de nós. Mas hoje nós não temos essa visão física a respeito do Senhor Jesus, e é claro, e nós temos a certeza de que Cristo mora dentro do nosso coração, que nós vivemos para Ele e vivemos para a glória dEle. Sentimos a condução dEle na nossa existência, sentimos a
a voz dele comandando a nossa vida e sentimos que ele está na nossa caminhada. Afinal de contas, ele é o Deus conosco, o Emanuel de Deus, ou seja, o Deus presente. Ele caminha ao nosso lado, assim como ele caminhou com aqueles discípulos na estrada de Emaús. Ele está do nosso lado, mas nós não temos, por conta da limitação do pecado e tantas outras dificuldades que nós já conhecemos, nós não temos como ver fisicamente Jesus. E a visão que João tem a respeito de Jesus é essa. João tem essa visão em um dia muito especial, no domingo, e ele então diz que ele foi achado em espírito, ou seja, ele foi arrebatado. Ele teve uma visão que nenhuma outra pessoa pôde ter. Ele viu de fato e de verdade a pessoa de Jesus. É claro que no Antigo Testamento nós temos alguns personagens bíblicos que viram a glória de Deus, viram a manifestação de Deus, mas João tem a certeza, e ele narra para nós, que ele viu de fato Jesus. E a voz que saía da boca de Jesus, está no capítulo 1, versículo 10, era uma voz de trombeta, e nós sabemos que a trombeta é um instrumento que tem um poder de alcance muito grande. Então você pode imaginar a voz estrondosa, poderosa, forte de Jesus, e é essa voz que fala com João, e João então tem essa visão maravilhosa. Então, além dessa visão de Jesus, e também ele teve visões espetaculares, porque o Apocalipse vai dizer para nós que ele contemplou o trono de Deus, ele contemplou os seres celestiais cantando ao nosso Deus, e aí o texto vai mostrar para nós que no capítulo 1, versículo 16, que Jesus tem na sua mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, não sei se você consegue, através de uma proposta imaginativa, contemplar tudo isso ou visualizar isso. Os pés de bronze, o rosto brilha, os olhos vermelhos como fogo, cabelo branco. E eu fico imaginando, amados irmãos, e pensando o que João de fato sentiu naquele momento. Como ele ficou extremamente impactado com a beleza da visão de contemplar o seu amigo. Afinal de contas, João era muito amigo, muito próximo a Jesus. Ele vê o seu amigo e agora ele não vê mais o Jesus cuspido, ultrapassado, transpassado no sentido de machucado, de ultrajado, de violentado, mas agora ele vê Jesus na sua totalidade vitoriosa. Então ele tem uma visão extremamente profunda, transcendental. João então teve um acesso à eternidade, um acesso ao trono, à casa de Deus, à presença de Deus, e a visão primeira que ele tem, que ele narra para nós aqui no Apocalipse, no início do Apocalipse, é o seguinte, no versículo 17: quando ele viu, quando ele contemplou Jesus, quando ele olhou para Jesus, o texto diz que ele caiu, e ele mesmo escreve, ele caiu como se estivesse morto, porque João, quando olha para Jesus, ele desaba. E é muito interessante que o texto vai dizer que ele caiu diante dos pés de Jesus, revelando o seu quebrantamento, revelando a sua espiritualidade, porque ele almejava reencontrar o seu amigo Jesus, ele almejava reencontrar o seu Salvador. E quando ele vê, ele simplesmente desaba, ele não consegue ficar em pé. E aqui João adora Jesus, reconhecendo que Jesus é rei, e simplesmente desaba, e ele adora. Eu fico imaginando ele com temor e tremor diante do Cordeiro, diante de Jesus, simplesmente adorando Jesus, porque de fato ele viu o Senhor, o Rei da glória, ele viu a face de Jesus vitoriosa, ele contempla o Cristo, o Mestre e o Senhor. Então João sabe que Jesus é o Rei dos Reis, e ele se curva, ele se dobra, e ele cai como se tivesse morto. Então fiquei imaginando que essa cena é uma cena linda de rendição e de prostração que deveria causar muito impacto na nossa vida. Eu não sei qual é a sua atitude diante da presença de Deus, diante de Jesus, mas todas as vezes que a Bíblia narra para nós que as pessoas tiveram contato com a glória de Deus, tiveram contato com Jesus, as pessoas se rendiam, inclusive até os demônios confessam que Jesus Cristo é o Senhor, até os demônios têm temor e tremor de estar na presença de Jesus. E hoje em dia a gente contempla muitas pessoas falando que desejam ter acesso à presença de Deus, querem ter intimidade com Deus, mas não falam dessa intimidade
intimidade a partir do referencial do amor, do temor, da devoção. E aqui João mostra esse exemplo para nós. Ele vê Jesus e ele fica completamente quebrantado. Ele cai de joelhos diante dos pés de Jesus. E vale a pena lembrar que em alguns versos anteriores ele falou que os pés de Jesus eram semelhantes ao bronze polido. Ele cai diante dos pés de Jesus e ele adora Jesus e ele cai como morto. É como se a vida tivesse saído de João, porque ele contemplou a maior beleza da vida. E qual que é a maior beleza da vida? É ver Jesus. Então ele viu aquilo que é mais belo e ele caiu como morto. Então é o mesmo João, é esse mesmo João que debruça sobre o peito de Jesus, que reclina sobre o peito de Jesus, é o mesmo João que agora se rende, se dobra e cai aos pés do Senhor Jesus. A visão foi tão tocante, a visão foi tão impactante, a visão foi tão marcante para João, que João cai como se estivesse morto. E nós precisamos lembrar que somente os puros de coração, conforme a Bíblia diz, podem ver a Deus e permanecer vivo. E aqui eu gostaria de falar isso, em outro momento a gente vai ter a necessidade de retomar isso. Somente João viu Jesus ressurreto, nesse sentido, e permaneceu vivo. Somente ele viu a face de Jesus como a face de Deus, que foi o caso de João. E aí você consegue entender a pureza do coração de João. João, que narra o quarto evangelho para nós, que narra a beleza do ministério de Jesus. João, que recebe a incumbência de narrar para nós as coisas futuras, ou seja, tudo aquilo que está no Apocalipse. E nós temos alguns exemplos de personagens bíblicos que passaram pela mesma experiência de João, de contemplarem a glória de Deus. Eu quero mostrar e relatar alguns para vocês. Em primeiro lugar, eu lembro de Isaías. Inclusive nós iniciamos hoje o culto falando a respeito dessa visão de Isaías. Isaías, quando vê os serafins cantando santo, 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 ele fala o seguinte: ai de mim, eu estou perdido, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram o Senhor. E ele fica completamente impactado, ele fala assim: ai de mim. Então, diante da presença de Deus, diante da grandeza de Deus, Isaías tem essa visão: ai de mim. Ezequiel, quando ele olha e vê a aparência da glória de Deus, quando ele vê isso, ele cai com o rosto em terra e fica simplesmente prostrado, adorando a Deus. Então, essa é a segunda expressão. Se Isaías fala ai de mim, Ezequiel fala o seguinte: olha, eu me prostro porque eu estou diante do Todo-Poderoso. O profeta Daniel, quando ele contempla a Deus e contempla a glória de Deus, ele se prostra também e se rende. Nós temos o fato de Pedro estar diante de Jesus na pesca maravilhosa, e quando Jesus opera o milagre, a multiplicação dos peixes, e aí eles não conseguem mais puxar as redes de tantos peixes, Pedro se coloca diante de Jesus e fala o seguinte: olha, retira-te de mim porque eu sou um pecador, eu não consigo olhar para a tua glória, para a tua grandeza diante do milagre que o Senhor está realizando. Então é esse sentido de prostração, de rendição, de adoração diante da pessoa do Senhor Jesus. E tem o último exemplo de Paulo, quando ele estava na estrada de Damasco, capítulo 9 do livro de Atos, e ele vê aquela luz brilhando, aquela luz brilha no meio da estrada. O texto vai falar que subitamente uma luz brilhou, e da luz houve uma voz. Paulo cai em terra adorando, e a voz que sai da nuvem, ou daquela luz completamente impactante, é o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, todas as pessoas que tiveram contato com a glória de Deus ficaram completamente impactados, e esse é o nosso desejo para que você e eu e todos nós tenhamos também, ao contemplar a grandeza, a majestade de Jesus, que nós nos prostremos diante dele e reconhecemos a sua glória, porque diante da glória de Deus nós nos rendemos em adoração, nos rendemos em louvor, nos rendemos em reverência santa. João cai no chão como se estivesse morto, por estar na presença de Cristo ressurreto, do Cristo glorioso, e a visão é magnífica. E eu encerro essa primeira parte dizendo que é impossível ver a glória de Deus e não se prostrar, e isso nós teremos o acesso um dia na eternidade. Olha que engraçado, que maravilhoso, que profundo, que depois dessa primeira parte, quando João fica semi-morto, como se tivesse morto, Jesus vem e diz o texto: pôs a mão sobre mim.
olha que incrível isso, Jesus toca na vida do João para levantá-lo. Então a cena aconteceu por diversas vezes no Evangelho, em que Jesus tocava nas pessoas para levantar, para reconduzir a vida das pessoas. É claro também que Jesus foi tocado por diversas vezes, mas o Senhor Jesus também tocou em muitas vidas prostradas e as colocou novamente em pé e as deu a oportunidade de ter uma nova vida, de ter uma nova chance para a reconstrução das suas vidas. Então Jesus chega para João, vê João caído semi-morto e Jesus toca na vida de João, e assim vale a pena lembrar que Jesus é o discípulo amado. É o discípulo amado, e que João estava em plena intimidade com Jesus, que João tinha sempre contato com Jesus, estava com Jesus nos momentos mais difíceis, mas também estava com Jesus nos momentos mais alegres, nos momentos mais agradáveis da vida. João fazia parte do círculo íntimo de Jesus, e aí que vem Jesus e toca em João de uma maneira profunda, e João sabia a presença daquele toque, e é o mesmo toque que o coloca em pé, e Jesus toca na vida de João. Então o toque de Jesus é especial demais, e Jesus tocou com a mão direita. E isso aqui é muito profundo porque a tradição vai dizer para nós que a mão direita é símbolo de autoridade, é símbolo de força. Então Jesus, com a sua força, com a sua autoridade, toca em João e coloca ele em pé. Foi isso que aconteceu conosco também. Um dia em que nós estávamos prostrados, caídos diante do pecado, Jesus toca em nossa vida e nos coloca, nos traz novamente a existência. Então João, que estava completamente rendido em adoração cultica, Jesus toca na vida de João e restaura João. A mão direita de Jesus restaura João. E eu fico imaginando que essa cena é muito linda, saber que Jesus estende a sua potente e forte mão na nossa direção. E até me lembrei daquele hino, né? Cristo te estende a sua potente mão, sempre perto está, sempre nos abençoará. Cristo Jesus, e nós servimos a esse Jesus. Nós servimos a esse Jesus que não nos deixa prostrados, que Jesus estende a sua mão para mim e para você e nos restaura nessa manhã. Então, se em meio à pandemia você vacilar ou se você ficar com as pernas trôpegas, saiba que Jesus vai estender a sua mão, vai tocar na sua vida e vai te levantar em nome do Pai. Louvado seja Deus por isso. Então a fala também de Jesus, porque nós temos o toque e nós temos a fala. E a fala de Jesus é muito especial. É uma das cenas mais lindas no Evangelho que nós temos, é quando Jesus fala. Porque em vários momentos Jesus falou com os discípulos e com as pessoas: não temas, crê somente, não temas. E por várias vezes, Jesus falou assim: não temas. E aqui Jesus vem dar essa palavra de encorajamento. Ele toca em João, ele fala assim: João, eu tenho uma mensagem para você, não temas, fica tranquilo, meu filho. E essa expressão de negação, não, indica uma interrupção de uma ação em andamento, ou seja, ele estava temeroso, ele estava preocupado, ele ficou completamente impactado com a visão que teve diante de Jesus. E aí Jesus chega para ele e fala assim: não temas, fica tranquilo, sou eu, lembra? Eu sou o mesmo Jesus que acalmou a tempestade. Eu sou o mesmo Jesus que estancou o fluxo de sangue daquela mulher hemorrágica. Lembra disso, João? Eu sou o mesmo Jesus que falei para vocês: não temas, quando eu estava na cruz do Calvário. Eu sou o mesmo Jesus que lá no cenáculo eu falei para vocês que eu iria para o Pai e enviaria o Consolador. Lembra de tudo isso, João? João, você lembra quando vocês estavam completamente atemorizados, preocupados e paralisados diante da minha morte? E quando eu vim ressurreto, eu falei com vocês. Então não tema, João. E essa é a mensagem de Jesus para a sua igreja nesse tempo da pandemia. Amados irmãos, não vamos temer, Jesus está do nosso lado, o toque de Jesus é real para nós, e a voz de Jesus é uma voz poderosa. Vale lembrar que essa voz é como de trombeta. Então, em outras palavras, João está dizendo o seguinte: que Jesus chegou para ele e falou com voz de trombeta, ou seja, uma voz forte, uma voz contundente. E essa voz contundente de Jesus falava o seguinte: não temas, não fique preocupado. Porque a expressão temor aqui vai falar para nós que é esse estado de medo ou de uma pessoa que está assustada. Então João ficou assustado diante da visão. E aí Jesus chega para ele e fala assim: não temas,
Fica tranquilo. Lance sobre mim o teu medo. Esse pavor que você está sentindo, lance sobre mim. E Jesus vem com essa palavra e aquieta o coração de João. E aí nós precisamos lembrar quem de fato é Jesus. Então a pergunta é: quem é Jesus? Jesus é Deus. E qual a identidade de Jesus para nós? Jesus é Deus que acalma o nosso coração, que diz para nós não temermos diante das dificuldades da vida e diante da majestade da glória de Deus. E Jesus é aquele que toca em nossa vida e nos coloca em pé quando nós vacilamos e quando nós caímos. Então João, ao ter essa visão incrível, responde essa pergunta para nós: quem é Jesus? E aqui o próprio Senhor Jesus se revela para nós. E eu quero então, nesses 10 minutos que me resta, falar para vocês sobre 3 características que eu vi a respeito do Senhor Jesus aqui, da sua identidade, a respeito da sua divindade. Então Jesus é Deus, em primeiro lugar, está aí no texto. Jesus é soberano. Ele diz: eu sou o soberano, eu sou o primeiro e o último. Então essa expressão, eu sou o primeiro e o último, tem a mesma ideia quando Deus se revela como o alfa e o ômega, e Jesus também se revela como sendo o alfa e o ômega. Então nós temos a expressão que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última letra do alfabeto grego. Dessa forma inclui tudo aquilo que existe entre elas, ou seja, do início ao fim Deus continua reinando. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele é o primeiro e o último. Ele estava na criação, Ele estará na consumação da criação. Então Ele é Deus. Ele está em todo o processo da criação de Deus, em todo o processo da história Ele está governando. Então Jesus é o começo e o fim absoluto, ou seja, Ele estava com o Pai na criação do mundo, Ele estava com o Pai na criação de todo o universo. Por isso que somente Ele e o Pai pode dizer que Ele é aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, aquele que tem todo o domínio, aquele que tem todo o controle dos céus e da terra, porque Jesus de fato é Deus. Ele é soberano, Ele continua governando a história, Ele continua governando a igreja. Então essa frase primeiro e último, ou alfa e ômega, é entendido como uma expressão que fala da eternidade, da infinitude, dessa vida sem fronteiras, dessa vida que não tem início e não tem fim. Para nós entendermos isso, Jesus fala o seguinte: vocês querem entender a respeito da minha identidade? Eu sou o primeiro e o último. Numa linguagem humana, é claro que ele está falando da sua eternidade, da sua infinitude. Então, onde começa e onde termina Jesus? Não tem como a gente definir, porque Ele é o eterno, Ele é o Cristo vitorioso. Então Jesus é o Criador, Ele estava com o Pai na criação de todo mundo, Ele estava com o Pai criando tudo. Nós sabemos que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Então nós somos dEle, fomos criados para Ele e somos criados para o louvor da glória dEle. Então Ele nos criou com essa finalidade e nós só entenderemos que nós somos de Deus quando nós rendemos ou nos colocarmos à disposição do reino de Deus, como fez João, rendidos aos pés do Senhor Jesus. Então Jesus é o sustentador de tudo, Jesus é o consumador de todas as coisas. Ele cria, Ele controla, Ele governa, Ele julga, Ele conduz a igreja, Ele conduz a minha vida, Ele conduz a sua vida, porque Ele é Deus, Ele é o soberano. Ninguém pode entrar na frente ou ninguém pode impedir a sua ação. Ele é soberano. Jesus se revela e revela a sua identidade para nós como sendo o Jesus vitorioso, o Jesus glorioso, o Jesus que está acima de todos, o Jesus que tem um nome acima de todo nome. Ele é soberano, Jesus é eterno e por isso Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Então não temas. Se você quer uma razão para não temer diante da pandemia, lembre-se disso. Nós servimos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós seguimos e servimos a Jesus, que ambos dizem para nós: eu sou o primeiro e o último. E o Espírito Santo de Deus que fala para nós de fato e confirma no nosso coração, testifica que de fato a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, de fato é o primeiro e o último, aquilo que é e há de vir. Em segundo lugar, Jesus fala: eu sou eterno e imortal. Diz o texto que Ele fala o seguinte: eu sou aquele que vive. Então Jesus diz a João que Ele está vivo, corroborando com todos os ensinos que nós temos no Novo Testamento, que dizem que Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso advogado, e de fato Ele está vivo e está à direita de Deus, Ele intercede por nós. Então o nosso Redentor vive e reina.
Nós servimos a um Deus que está no trono, e seu Filho Jesus, que está sendo revelado aqui para nós, é Deus, e Ele está reinando, Ele está no trono. Ele foi morto pelas maldosas mãos humanas, Ele sofreu todas as afrontas humanas, mas Ele está à direita de Deus, Ele governa o mundo, Ele é o eterno. Eu sou, disse Jesus, eu sou aquele que vive, ou seja, eu sou eterno, eu sou imortal. Então, ao ressuscitar, Jesus não voltou simplesmente para o reino glorioso da onde Ele veio, mas Ele entrou numa nova vida, essa vida sem a morte. Ele estava encarnado, sendo um de nós, veio entre nós, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressurgiu ao terceiro dia, ressurgiu agora trazendo para nós a vitória sobre a morte. Então, Ele não só voltou à vida, Ele está vivo e permanece vivo para sempre. Louvado seja Deus por isso. O nosso Redentor não está vivo, o nosso Redentor está vivo e vive para sempre. Porque o texto vai dizer para nós: eu sou aquele que vive e permaneço vivo pelos séculos dos séculos. Então a mensagem do Apocalipse para nós vai dizer que Jesus é esse Redentor que está vivo e vai continuar vivo pelos séculos dos séculos. Então nós não servimos ao Cristo do crucifixo, nós servimos ao Cristo que está vivo. Nós servimos o Cristo que deixou os lenços lá da tumba para trás. Acabou. E aí eu lembrei de outro hino. Eu gosto de hino, né? Eu adoro Cristo vivo, presente sempre aqui. Lembra quando a gente canta? Principalmente naquela época de paz. Adoro Cristo vivo, presente. Jesus está vivo. Jesus anda na igreja. Jesus conduz a igreja. Jesus governa a igreja. E nós seguimos e servimos o nosso Redentor. E o nosso Redentor vive. Jó, lembra de Jó? Ele disse isso: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então o nosso Redentor já foi erigido lá na cruz do Calvário, já abandonou a morte e está à destra do Pai. O nosso Redentor vive, e vive aonde? Vive à direita do Pai, governando tudo. Então o nosso Redentor vive e já foi glorificado e reinará com o nosso Pai, com o nosso Deus para sempre. Jesus está vivo. E isso aquece o nosso coração. E nós servimos ao Cristo vivo. Então, para você não temer em meio à pandemia, lembre-se disso, Jesus está vivo. Para encerrar esse ponto, nós servimos e seguimos a Jesus, aquele que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Terceiro e último lugar, porque o meu horário está indo embora: eu sou o poderoso, disse Jesus, eu tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Está aí no verso de número 18. Eu sou aquele que vive, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Então Jesus afirma ter toda a autoridade. Eu me lembro da ocasião que Jesus, quando Ele foi ser assunto aos céus, Ele deixou a missão com a igreja: eis por todo mundo, levem o Evangelho, dissipem o Evangelho, divulguem o Evangelho. Ele falou assim: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto ide por todo mundo. Toda autoridade foi dada a Jesus, e somente Jesus tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. E aqui eu quero fazer uma distinção, eu preciso fazer essa distinção. A morte é um estado, o inferno é um local. Olha que incrível isso. O que Jesus está falando é o seguinte: eu tenho domínio sobre o estado da morte, vou dar vida, e eu tenho domínio sobre o inferno, que é um local. E aí minha pergunta é o seguinte: só vai para o inferno quem quer. E é de fato, quem quer ir para o inferno? Só vai para o inferno quem quer. E quem não quer, aceita Jesus, se rende a Jesus, porque Ele tem a chave do inferno. Ou seja, só Jesus pode retirar das trevas e trazer para o reino de Deus. Somente Jesus tem esse poder de chegar na morte e falar assim: saia da morte e venha para a vida. Somente Jesus pode invadir o inferno, a atuação da igreja indo até o inferno, resgatando vidas e trazendo para o reino. Vale a pena lembrar que Jesus, ao instituir a sua igreja, disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, Jesus é o Todo-Poderoso que entra no inferno, vai tirando as pessoas do inferno e vai trazendo para o reino de Deus. Então só vai para o inferno quem quer. E aí vem Jesus e fala o seguinte: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que tem a chave da morte na mão.
Eu tenho a chave do inferno na mão. Só Jesus tem todo o poder. Então toda a autoridade foi confiada a Jesus. Então só Jesus tem a chave da morte e do inferno, porque só Jesus ressurgiu ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a igreja precisa olhar para Jesus como aquele que tem todo o poder, aquele que domina tudo, está sobre tudo, aquele que está vivo e aquele que é de fato o soberano. Então não temas, amada igreja, não temas. Nós estamos com Jesus. Ele vai estender a sua mão, vai tocar sobre nós e vai dizer essa palavra: não temas, fique em paz, eu sou soberano, estou controlando tudo, está tudo na minha mão. O domínio, o governo está sobre as minhas mãos. Fica tranquilo, não temas, porque eu estou vivo. E fica tranquilo, porque vocês já estão libertos da morte e do inferno. Louvado seja Deus por isso.